Volto então aqui com o Jornal do Meio Dia para conversar hoje sobre um assunto muito importante e que nos interessa a todos nós, né? Falar exatamente a respeito da visão, nossos olhos, né? Se existe um órgão no corpo humano que é dos mais importantes e que a gente às vezes nem dá, a gente nem liga, nem lembra, né? Mas imagine você, fecha os olhos para você ver só o quanto que os nossos olhos são importantes. Às vezes você tem algum problema, você acaba ou não percebendo, ou deixa para lá, vai passando, e às vezes quando você deixa passar muito, as coisas se complicam. Por isso nós convidamos aqui o jovem doutor Rodrigo Donato, que é oftalmologista, que vai conversar conosco. Eu já queria começar perguntando para ele. Doutor, quais são os principais problemas de visão que a gente pode corrigir por meio de cirurgia? Boa tarde, prazer em tê-lo com a gente. Boa tarde, Paulo. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, a oftalmologia nos últimos anos sofreu grandes avanços e muitas das doenças que antes eram intratáveis hoje em dia são facilmente curáveis por cirurgia. As cirurgias abrangem inúmeras áreas, desde a parte de catarata, que é uma das doenças mais prevalentes, hoje em dia através da facoemulsificação, que é uma cirurgia onde você só aspira a catarata em vez de removê-la, como era feito no passado. Nós operamos a catarata hoje em dia e resolvemos em questão de 5, 10 minutos, é possível operar uma catarata já. A pessoa já sai da sala sem oclusão, sem tampão, já enxergando, então é um avanço muito grande comparado ao passado, onde se operava com anestesia geral, o paciente ficava em repouso. Muitas pessoas não têm essa informação que o senhor está passando e tem medo até hoje. Quando fala assim, operar catarata, já pensa, nossa, vai dar anestesia aqui no olho, vai tirar. Hoje não, hoje isso que o doutor está falando, é totalmente... A medicina evoluiu tanto que é o seguinte, hoje aspira, então, quer dizer que não tem mais aquele negócio de anestesia, corta, não sei o quê. É muito comum que as pessoas venham e perguntam, você opera catarata a laser? Não, catarata não é feito a laser. Catarata é feita através da facoemulsificação, que são ondas de ultrassom. Você faz uma pequena incisão de 2 milímetros no olho, entra com um aparelho especial de ultrassom, esse aparelho vai fragmentar e aspirar a catarata. Depois que a gente aspira a catarata, pela mesma incisão de 2 milímetros, entra-se com uma lente que vai substituir o cristalino, dobrada, com a vantagem hoje em dia que a gente consegue chegar na finesse de não só corrigir a catarata, mas também ajustar o grau da pessoa. Não é 100% dos graus, depende muito do grau que a pessoa possui, mas às vezes a gente consegue retirar pessoas que têm 8, 9, 10 graus e que passaram a vida inteira enxergando com óculos, saem da cirurgia não só sem a catarata, mas sem o grau também. Então... É curioso que tudo isso aconteceu realmente muito depressa. Eu trabalhava no SOS quando se começou a cultura de doação de córnea. Me lembro do Dr. Elias fazendo as primeiras palestras sobre doação de córneas para transplante e tudo mais. E assim, umas poucas dezenas de anos, essa área avançou muito, né, doutor? Agora, sua área é retina. Sim. Quais são as doenças possíveis de serem detectadas através de exames de retina? Bom, a retina nada mais é do que a superfície que recobre o olho por dentro. Ela é a principal responsável pela visão. Então, a córnea, o cristalino, todos esses são meios de passagem. A visão entra, passa pela córnea, depois passa pelo cristalino e chega na retina. Então, a retina ela percebe essa visão, capta a visão e transforma isso em imagem para o nosso cérebro reconhecer. Existem algumas doenças que são muito comuns na retina e que hoje em dia tem tratamentos novos para elas. Uma das mais prevalentes é a degeneração da mácula. Então, nas pessoas acima dos 50 anos de idade, a degeneração da mácula é a principal causa de cegueira. E principalmente a degeneração que é chamada de exudativa ou úmida, que é onde crescem vasos sanguíneos anormais debaixo da retina, fazendo com que a pessoa perca a parte central da visão. Essa doença hoje em dia é tratada através de alguns medicamentos novos que foram descobertos inicialmente para se tratar câncer de intestino. As pessoas começaram a tratar câncer de intestino e falaram, doutor, esse remédio é muito bom porque eu estou me sentindo melhor e estou enxergando melhor. E aí descobriram que o medicamento tinha uma função ocular. Hoje em dia ele é tratado em doses bem menores do que é tratada para câncer, porém especificamente no olho. Isso foi um grande avanço. Está salvando e preservando a visão de inúmeras pessoas que têm degeneração de mácula. Além dessa doença, uma outra doença que é muito importante, ainda muito prevalente no nosso meio, é o diabetes.
O diabetes ataca a retina de maneira muito importante. É uma das principais causas de cegueira em pessoas mais jovens. E hoje em dia o diabetes tem não só os avanços que já vieram caminhando no passado, que são o tratamento com laser, que previne aí a perda da visão, como essas novas drogas também, que vieram como adjuvantes. Elas conseguem melhorar a circulação do sangue dentro do olho nos pacientes diabéticos. O diabetes ele provoca basicamente um entupimento da veia, não só no olho, mas em todo o organismo. E esse entupimento vai provocando pequenos infartos, áreas com falta de sangue. E essas medicações conseguem diminuir o sofrimento que esses infartos provocam, com isso paralisar ou bloquear a evolução da doença. Olha que coisa que nós já estamos chegando, que interessante. O senhor havia comentado anteriormente que o sujeito perde a visão central, é isso? Isso. Que tipo de outros sintomas as pessoas devem ficar atentas para poder evitar malefícios maiores? Ou seja, quais são as primeiras ocorrências? Como o sujeito na sua casa ele pode perceber alguma coisa errada? Bom, antes da perda da visão central, ele começa a ter inicialmente uma distorção das imagens. Então, se você olha numa porta, a porta, em vez de ficar reta, ela começa a ficar torta. Isso é um sinal de que está tendo uma deformidade nos tecidos da retina. Então, esses são os primeiros sinais. Ou, às vezes, o aparecimento de pequenas manchas na visão. Então, a pessoa olha e ela vê uma mancha que é uma mancha fixa, que às vezes as pessoas confundem. Uma coisa que é muito comum são os floaters, são células que descamam dentro do olho e ficam flutuando na visão. Então, às vezes a pessoa fala, doutor, eu vejo um mosquitinho caminhando. Eu estou com um cisquinho. Não é esse tipo. É bem por aí mesmo. E é um problema essa tendência, estou com um cisquinho, essa tendência a minimizar o mal-estar que a gente tem com a visão, porque na realidade a gente pode estar escondendo e mascarando sintomas importantes e doenças importantes também, não? Isso é importantíssimo, principalmente em doenças como essas. Nessa doença da retina, se a pessoa consegue detectar a lesão numa fase inicial da doença, você consegue não só interromper a progressão, quanto reverter e salvar a visão central. Então, as pessoas que são mais atentas a isso e aos primeiros sintomas comparecem à consulta e são devidamente diagnosticadas, têm, na maioria das vezes, os melhores resultados. Às vezes com a recuperação total, o retorno total da visão. Quando a pessoa protela um pouco e vai adiando, achando que não é uma coisa de muito valor, ela às vezes perde a oportunidade. Mesmo se medicando, né? Mesmo se medicando, porque com os tratamentos nós conseguimos interromper a progressão da doença. Mas o que a doença já destruiu, nós não conseguimos recuperar de volta. Agora, eu tenho a impressão, assim, que na maioria das vezes, quando esses sintomas aparecem na visão, a doença já está num estado relativamente avançado. Sim. Em relação a diabetes, quando as doenças acometem a visão, normalmente o paciente tem, no mínimo, 5 anos de evolução da doença. Então, é indicado para toda pessoa que tem diabetes ser vista pelo menos uma vez ao ano da parte oftalmológica, fazer um mapeamento de retina, que é o exame de fundo de olho. Iridiologia, o que é isso? Esse é um estudo da íris, não é uma área científica da oftalmologia. Na verdade, é mais uma área mística aí de avaliação de doenças através de análise da íris, mas não está englobada aí dentro da área médica. Tá. Fazendo intervalinho, nós voltamos em seguida conversando com o Dr. Rodrigo Donato. Até já.